Deixa eu liberar uma palavra de Deus para a sua vida nesse dia. Irmãos, no último vídeo que eu fiz, eu falei a respeito da palavra que está lá em Apocalipse 3, versículo 11. Eis que vem sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. E eu vim assim, falando a respeito do que eu acho que significa esse texto, que eu acredito que Jesus aqui está falando da nossa salvação. Essa coroa que Jesus nos entregou é a salvação. E o Senhor continua falando comigo a respeito desse tema, porque eu tenho visto algumas pessoas que estavam na caminhada e pararam de caminhar com Cristo e voltaram, retrocederam, voltaram a viver como elas viviam antes. E eu não estou vindo aqui para julgar, para apontar o dedo para ninguém, eu estou vindo aqui para trazer uma palavra de ânimo para que essas pessoas voltem, para que talvez você aí que possa estar vendo esse vídeo esteja desanimado também nessa mesma situação e está pensando em parar. Eu estou vindo aqui, sabe, como uma palavra profética, porque o profeta, ele não vem só para trazer bênção, palavra de vitória, palavra de ânimo, chave de carro, chave de empresa, que você vai ser, que vai crescer, que vai ser grande. O profeta também é usado para alertar o povo, para exortar o povo, para mostrar uma direção, para dizer, vocês estão indo para o caminho errado, tem que voltar para os caminhos do Senhor. Um profeta, ele é levantado por Deus também para isso, para mostrar que pessoas estão indo na direção errada. Nós estamos vivendo, irmão, nós estamos numa época muito espiritual. Começou um avivamento aqui nesta nação. E eu creio que seja o último avivamento que Deus vai trazer nessa nação, para uma grande colheita. E está mexendo com a igreja, Deus está mexendo com a nação brasileira. Então o inimigo também ele se levanta, irmão, para a gente desanimar. Mas só que a gente não pode parar por causa de tristeza, por causa de perseguições, por causa de problemas. Eu sei que cada um tem as suas questões, mas vindo aqui como um alerta, como uma voz profética, para te alertar, para te dar ânimo, para fazer você continuar na caminhada. Irmãos, deixar aqui um aviso. Se você está tendo problemas na sua igreja, pessoas dentro da igreja não são perfeitas. A igreja em si, ela é perfeita. Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo. A igreja ela foi fundada na rocha. Foi o que Jesus falou para Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, ela é edificada na rocha. Então, a igreja em si, ela é perfeita, ela é santa. Mas só que existem pessoas dentro da igreja. Mas Jesus também nos deixou a parábola do joio e do trigo. Vai existir joio dentro da igreja. E é isso que você tem que entender. Quando pessoas se levantarem contra você dentro de uma igreja, você ora, pede direção ao Senhor. Senhor, eu permaneço neste lugar ou eu vou para outro lugar? Mas eu creio que a única opção que você não deve escolher é sair e não congregar mais em nenhuma outra igreja. Porque a palavra diz que nós devemos congregar, nós devemos participar do corpo da igreja, nós somos membros. E um membro fora de um corpo, ele morre, ele não funciona. Uma ovelha sem pastor, ela morre. Por isso que o inimigo levantou o joio dentro da igreja, para tentar nos fazer pararmos. Todo mundo vai ter um problema dentro da igreja, todo mundo, porque são pessoas e pessoas falham. Ainda tem a questão da ação do inimigo dentro da igreja, porque ele levanta o joio. Mas Jesus falou o quê? Não arranca o joio para também não arrancar o trigo junto. Deixa que quando chegar na época da colheita, da ceifa, Jesus vai separar o joio do trigo. Então nós devemos permanecer na presença de Deus e devemos caminhar. Porque eu vou continuar batendo aqui, esses coaches têm pregado, falando de Cristo, mas dizendo que você não precisa de igreja, dizendo que você não precisa de pastor, mas ele está indo contra a palavra, de contra a palavra. Não existe ovelha sem pastor. O próprio Jesus falou, as ovelhas são minhas e eu as dou. Eu dou pastor às minhas ovelhas. Foi o que ele falou para Pedro. Pedro, tu me amas, então apacentas as minhas ovelhas. As ovelhas são do Senhor, mas ele dá na mão de pastores. Então você ora. Se está vendo alguma coisa de errado aí onde você está, se você está vendo que o negócio não está ficando legal, ora ao Senhor antes de sair e pede uma direção. Não saia para qualquer lugar sem Jesus te dar uma direção, ou não saia da igreja porque está tendo erros,
ou por qualquer outro tipo de problema que você esteja passando, porque nós vamos passar por problemas, por perseguições, por tribulações, por causa do nome de Cristo. Isso é palavra. Isso aqui não é julgamento e nem apontar dedo para ninguém. Jesus está me levantando aqui como uma voz profética para a sua vida, para você permanecer. Aqui é uma pessoa que tá te dando ânimo, mas eu não estou vivendo uma vida de fartura, uma vida de bonança, não. Também estou passando também nas mãos do olheiro. Então talvez seja por isso que Deus está me levantando aqui para dizer para você, permaneça. Ainda vou vir aqui trazer o meu testemunho. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o porquê que Satanás quer nos fazer desviar dos caminhos do Senhor, roubar a nossa coroa, porque para ele não tem mais jeito. Ele foi destituído do cargo dele. Para Satanás não tem mais jeito, não tem perdão para Satanás. Para Satanás é inferno. Satanás e seus anjos. O inferno foi feito para eles. Da mesma forma que Jesus quer povoar o céu, Satanás quer povoar o inferno. Então fica ligado. Vou falar aqui a respeito das 7 cartas que Jesus escreveu às igrejas da Ásia. Jesus deu a revelação a João, que estava na ilha de Patmos, e eu vou falar só o final de cada carta. Vamos começar aqui pela primeira carta, a igreja de Éfeso, Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, irmãos. Então, vencer o quê? Vencer lutas. É resistir. É não desanimar. É não parar no meio da caminhada. Você não pode parar. Por isso que Satanás quer nos tirar da presença de Deus. A segunda carta, a igreja de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A terceira carta é a igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A quarta carta, a igreja de Tiatira. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de olheiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quinta carta, a igreja de Sardes. A quem vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A sexta carta, a igreja de Filadélfia. Aqui eu vou ler o versículo 11 também. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A sétima carta, a igreja de Laodiceia. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Olha aí, ó. Já viu trono sem coroa? Não existe. Se tem trono, tem que ter coroa. Assim como eu venci e me aceitei com meu Pai no seu trono, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós vamos nos assentar no trono junto com Cristo. Por isso que Satanás quer tentar tomar
a nossa coroa. É isso que o Espírito Santo tem falado comigo, tem me alertado para trazer essa palavra aqui para vocês. Isso não é palavra para confrontar, para apontar, para dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas nós temos que resistir. Olha quantas bênçãos nós iremos receber naquele dia. Então permaneça, vai valer muito a pena, é o que eu sempre bato aqui na tecla. A gente vai viver 80, 90 anos, a gente parece, nossa, quanto tempo para estar apanhando aí. Estou com 44 anos, eu posso viver até 80, até 90 anos. Mas e depois a eternidade? Será que vai valer a pena você voltar a praticar as antigas práticas? A viver conforme você vivia? Quanta coisa você passou? As pessoas entram na igreja, ali elas aceitam Jesus, elas se batizam, se convertem, ela chora, ela se derrama, ela sente a presença, ela começa a agir conforme as escrituras, a pregar a palavra. A pessoa consegue pregar a palavra para uma outra pessoa, ela consegue transferir aquilo que ela recebeu para uma outra pessoa, e por causa de alguma coisa, algum problema, algum motivo, a pessoa simplesmente do nada larga tudo aquilo e começa a acreditar em fábulas, e igual algumas pessoas aí, alguns pastores famosos, cantores famosos, começa a distorcer o evangelho, dizer que Jesus age de qualquer forma, eu estando em qualquer lugar, eu cantando qualquer música, o Espírito Santo também vai tocar as pessoas, e começa a descobrir um evangelho que todo mundo está errado e só aqueles que se afastam estão certo. Começa a descobrir uma obra que tem para fazer fora da igreja, e como se a igreja não fizesse obra nenhuma fora, como se não tem evangelismo, como a igreja não vai num presídio, como a igreja não dá cesta básica. Começa a colocar como se ela é a coroa. A igreja agora não serve mais de nada. A igreja é de Cristo, irmãos. Cuidado para não ser pego criticando a igreja de Cristo. Jesus falou para Saulo: por que você me persegue? Ué, mas Jesus já tinha morrido, já tinha ascendido aos céus, sentado no trono do lado do Pai dele, à destra de Deus. Por que ele falou para Paulo: por que você me persegue? Se Paulo pegou cartas para matar os apóstolos, os discípulos, aqueles que começaram a igreja. Significa que se você está indo contra a igreja, você está indo contra Cristo. A pessoa que esteve dentro envolvida ali naquele sistema religioso da igreja, trabalhou, sabe que Jesus age, opera, fez grandes coisas na vida dessa pessoa, e do nada a pessoa agora acha que a obra da igreja não serve mais para nada. Seguindo, você vê que todos esses que saem é a mesma palavra. Não, agora eu estou sendo luz nas trevas. Aí quando vê a pessoa voltou a beber, voltou a fumar. Irmãos, membro fora do corpo morre. Cuidado com essa história de carochinha, de pregador coach na internet, de crente que se afastou e é famoso aí. Tem uma cantora bem famosa aí do cabelo vermelho, que é as mesmas palavras, não, porque agora eu estou fazendo a obra, porque eu não preciso da igreja, eu não preciso de pastor, eu sou a igreja. Onde é que está escrito isso, que nós somos a igreja? Nós somos corpo, nós somos membro, nós somos membros. Não existe um membro só que funciona sozinho. Nós precisamos de um pastor, mas também precisamos de orientação de Jesus e do Espírito Santo. É essa palavra que eu deixo aqui para vocês. Vocês precisam de direção e de orientação do Espírito Santo. Se te feriram dentro da igreja, perdoa, porque nós também já ferimos outras pessoas. Perdoa. Se você errou, peça perdão, se conserte e continue caminhando. Aquele ambiente ali, você acha que já não ficou bom para você? Pede direção de Jesus, do Espírito Santo, que ele vai te encaminhar para algum outro lugar. Você só não pode parar. Você vê pessoas criticam tanto a igreja, e quando vê, a pessoa abriu igreja. E aí, a igreja vai ser perfeita? As pessoas querem ser pastores, mas não querem ser pastoreados. Aí a igreja deles vão ser perfeitas. Tem pessoas que você precisa ir caminhando ali na igreja, você precisa aprender, você precisa estar ali naquele corpo, você precisa estar para saber como é que é os erros das pessoas, você aprender com os erros das pessoas. Não, a pessoa
do nada quer virar pastor, quer abrir igreja e acha que vai funcionar e acha que vai dar tudo certo. Aí quando vê, não aguenta a pressão, porque é muita pressão. E como é que você vai cobrar de pessoas se você não passou a vida toda você não querendo ser submisso a uma liderança? Como é que você vai virar líder do nada e as pessoas vão ter que ser submissas a você? Fica complicado, irmãos. Fica complicado. Nós não temos pastores perfeitos, mas nós precisamos estar debaixo de um pastoreio. Você que se diz cristão, você que lê a palavra, você que quer fazer a obra, sozinho você não vai conseguir. Fora do corpo você não vai conseguir. Isso aqui é uma palavra profética para a sua vida. Não estou te julgando, não estou apontando, e foi o que eu falei aqui no início. Vou tirar um dia aqui e vou trazer aqui o meu testemunho. Vou falar para vocês aquilo que eu estou passando. Não estou falando aqui, tá bem pra caramba. Não. É luta, é batalha, é peleja. É peleja. Mas eu vou permanecer na presença de Deus. Jesus não me prometeu dinheiro, riqueza, fama. Ele não prometeu nada disso. Ele me prometeu a salvação e me deu uma ordem. Ide pregar, ensinar, fazer discípulo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem toda uma obra para se fazer. Sozinho, fora do corpo, a gente não vai funcionar. Quando vier a luta, quando vier uma peleja, você vai se agarrar em quem? Quem é que vai te auxiliar? Quem é que vai te dar um conselho? Quem é que vai te mostrar um caminho, uma direção? Às vezes o pastor não sabe nem o que você está passando, às vezes as pessoas na igreja não sabem nem o que você está passando. Deus vai lá dar uma revelação a essa pessoa, agora você sozinho. Não, Deus vai sempre falar assim comigo. Mas você olha para a Bíblia e você não vê ninguém sozinho. Você não vê ninguém sozinho. O próprio profeta que Deus levantou, ele tinha que ter alguém caminhando junto com ele. Não dá para caminhar sozinho. Não dá para fazer a obra sozinho. Você não vai conseguir. Você não vai resistir. Você vai sucumbir. Você não vai resistir no dia mau. Você tem que precisar de uma cobertura espiritual. Porque esses coaches, mas o coach lá que prega, não nada, mas aí Satanás não está atacando ele não, cara. Ele só está falando de dinheiro. Porque você tem que prosperar. Paulo, Tiago, João, Pedro, eles prosperaram, então eu creio que eles prosperaram, porque eles cumpriram aquilo que Deus determinou para a vida deles. Eles sim prosperaram. Agora, se Deus tem algo nas suas finanças, Ele vai cumprir. Mas permaneça. Você precisa esperar no Senhor. Você precisa esperar o tempo dele. Todos os grandes homens da Bíblia tiveram o seu tempo. José foi 13 anos, Davi deve ter sido uns 13, 14, 15 anos. Todo mundo teve seu tempo. Gideão estava malhando trigo no lagar, não falo qual é o tempo do sofrimento dele, mas teve o tempo dele. Os midianitas entravam, roubavam tudo, mas chegou um momento do tempo de Deus na vida de todos esses homens, todas as mulheres de Deus na Bíblia. Então, permaneça, porque vai chegar o seu tempo. Chega o seu tempo. Se Deus te chamou, você está na presença dele, uma hora vai chegar o tempo dele na sua vida. Amém? Fique com essa palavra, reflita nessa palavra, permaneça. Não saia da presença dele não entregue a sua coroa nas mãos de Satanás, porque ele já está perdido. Então por isso que ele fica furioso com a nossa vida e tenta nos tirar do caminho do Senhor. E lembre-se, Jesus tem um plano com a sua vida e ele te ama. Amém?